Hoje a gente vai ver um pouco sobre o texto argumentativo apreciativo. E lembrando que é um texto argumentativo, aquele que você coloca seus argumentos, suas opiniões. Imagine que, aproximando-se de um belo final de semana, você sinta que precisa se divertir, assim como ocorre com a maioria das pessoas. Mas, repentinamente, você fica sem opções, sem saber aonde ir. Calma, fato bastante simples de ser resolvido, pois ao folhear algumas páginas do jornal, você perceberá que nele há um espaço em que você encontra diversas opções de lazer e mais. Suponhamos que você se interessa em assistir a algum filme que se encontra em cartaz. Você sabia que nesse mesmo espaço do jornal há comentários, exposições de opiniões acerca do enredo, geralmente realizados por pessoas entendidas no assunto? É o que chamamos de crítica. Então, para vocês entenderem melhor, se vocês, nesse final de semana que vocês procuram um lazer, quiserem assistir a um filme, então vocês vão lá no jornal, na internet, procuram o nome do filme e embaixo você vai ver que vai ter alguns comentários acerca desse filme, se o filme foi legal, se não foi, por quê, né? O que vai ajudar você a escolher melhor. Então esses comentários são chamados de crítica, certo? E a crítica, ela não é só desconstrutiva, ela também é construtiva. Então vai depender muito do meu ponto de vista. O fato é que a crítica, ora concebida como gênero textual e também conhecida por resenha crítica, encontra-se inserida no meio jornalístico, cuja intenção é descrever um objeto cultural, seja um filme, livro, CD, peça teatral, entre outras modalidades. Assim, por meio dos comentários feitos pelo crítico, o leitor pode se sentir motivado, assim como pode mudar completamente as expectativas que mantém sobre aquilo que deseja compartilhar, sentindo-se desmotivado a depender da natureza dos comentários feitos. Então, você escolheu o filme, de repente, você foi ler os comentários, as críticas sobre esse filme, e as críticas feitas sobre ele não eram tão boas, dizendo que o filme não era tão legal, dizendo o porquê do filme não ser tão legal. Então, isso vai desmotivar o leitor e vai levar ele a escolher outro tipo de filme, né? Que motive mais, que chame mais a sua atenção de acordo com as críticas feitas dele por outras pessoas. No que se refere à linguagem utilizada, costumamos dizer que ela pode variar, tendo em vista características do público a quem ela é direcionada. Ou seja, pode ser que se trate de um público mais jovem, mais despojado, mas pode ser também que a referência defina-se por um público dotado de um nível cultural mais elevado. Dessa forma, deve haver o equilíbrio quanto à natureza do vocabulário a ser utilizado. Então, o crítico, ele tem que ter cuidado com o vocabulário que ele vai utilizar, dependendo para quem é que ele vai fazer aquela crítica. Quem é o leitor da minha crítica? Então, eu tenho que ver o nível do meu vocabulário, o tipo do meu vocabulário. Lógico que eu tenho que utilizar uma linguagem culta, né? Uma linguagem formal, porque eu estou fazendo um texto para o público, mas esse texto não precisa vir com palavras difíceis, né? Eu tenho que ver qual é o público que eu quero atingir, utilizar palavras e vocabulário que o público que vai ler possa entender o que eu quero falar. Por meio de todo esse conhecimento que aqui acabamos de adquirir, importante é que você saiba que a finalidade da crítica é fazer com que o leitor aprecie ou deixe de apreciar um determinado objeto cultural. Posicionamento esse que ele somente adotará após se inteirar dos comentários feitos pelo próprio resenhista. Tipos. Tradicionalmente, existem dois tipos de resenha crítica. A resenha descritiva. Nesse tipo, o autor da resenha apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema, o livro resenhado ou qualquer tipo de obra, certo? Não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Aí eu trouxe aí um exemplo de resenha descritiva só para vocês conhecerem. Mulheres de Coragem. Da série Conte um Conto, ou seja, uma série cujo crítico foi falar sobre ela, certo? Aí ele diz aí, neste Mulheres de Coragem, a Ruth Rocha oferece ao leitor 3 contos emocionantes. Mulheres de Coragem, que dá o título ao livro e é baseado numa lenda antiga que inspirou, entre outros, o grande Guimarães Rosa em seu romance Grande Sertão Veredas. Lenda da Moça Guerreira, inspirada em outra lenda antiga a respeito do rei Beowulf.
e Romancinho Romanceiro, que a Ruth Rocha inventou pensando em histórias da Idade Média. Todas elas se passam num tempo muito, muito distante, e nesse tempo havia príncipes e princesas, cavaleiros com armaduras prateadas, castelos rodeados de muralhas, nobres e plebeus. Mas o impressionante é que nessa época as mulheres não podiam fazer quase nada, só costurar, bordar e estudar artes. Não podiam correr, nadar, muito menos lutar, pois as personagens dessas histórias desafiam os costumes, pegam em armas, vão à guerra, não acham a menor graça em casar com o marido escolhido pelo pai, são, como o título diz, mulheres de coragem, isto é, mulheres alegres, inteligentes e cheias de vida, que não abaixam a cabeça para ninguém. Então veja que aí ele descreveu aí o trabalho de Ruth Rocha, com o nome de Mulheres de Coragem, apenas falou sobre ele, descreveu, mas não colocou a opinião dele, certo? A resenha crítica ou opinativa. Aí eu trouxe aí uma resenha crítica sobre A Bela e a Fera. A Bela e a Fera é totalmente baseado na animação de 1991, numa adaptação praticamente literal. É curioso como o filme apresenta diferenças em seus resultados. Tudo está lá. As músicas que muita gente já conhece, Cor, o famoso vestido amarelo, a valsa entre protagonistas e muito mais. A repetição desses símbolos afetuosos não significa uma reprodução de suas qualidades e propósitos. Isso porque, embora tudo pareça com aquele outro longa, a mínima distinção de ritmo ou até mesmo plano de resulta de filmes completamente diferentes. A questão é que a animação e o live action são obras diferentes, cada uma com sua particularidade. Assim como na descritiva, essa também descreve e correlaciona informações de uma obra ou assunto. Não bastante na resenha crítica, há espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativa, argumentativa. Vamos ver aí o restante da crítica feita por ele. E aí vocês vão ver totalmente a opinião dele sobre o novo filme da Bela e a Fera. É curioso, como sempre, que se nota a obsessão em se aproximar da obra de 1991. O filme acaba se mostrando imaturo em suas concepções, então veja aí que é uma opinião do crítico. Algo extremamente notável é uma falta de timing cômico. Muito disso se deve ao fato de A Bela e a Fera desejar repetir as mesmas gags e piadas da animação, como se fosse mais útil utilizar uma referência ou um fanservice do que entender o ritmo da narrativa do próprio longa, fazendo com que algumas falas pareçam apenas jogadas nesse novo projeto. Para não ser injusto, em termos cômicos, A Bela e a Fera desenvolve muito bem a figura de LeFou, Joseph Gay, que nesse filme é muito mais que um simples capanga de geisha, mas que por sua complexidade, ele nutre até um interesse amoroso pelo amigo e alguma dúvida pelos seus atos ilícitos. Torna-se um inteligente alívio cômico, resultante de uma atualização do material original. Então, aí ele coloca sua opinião sobre o filme, diz que esse é um novo filme, porém, tenta muito relembrar o filme original, que é o filme antigo, e diz aí que termina sendo um filme um pouco imaturo, então é a opinião dele, de uma única pessoa sobre o filme, né? Eu não trouxe mais opiniões, mas a opinião dele é essa daí, certo? É a resenha crítica dele, ele achou isso. Veja, aí a gente vai ter uma proposta de atividade, que é a produção de um fanzine. Professora, e o que é um fanzine? O que é que eu vou fazer? Então, veja, vocês vão receber um link de um vídeo, certo? E vocês vão assistir esse vídeo. Logo após vocês assistirem esse vídeo, vocês vão produzir a resenha crítica de vocês. Como eu vou fazer isso, professora? Colocar se você gostou ou não do vídeo, por quê, né? Explicar bem direitinho a razão de você ter gostado ou não desse filme. Aí, essa é a sua resenha crítica. Depois que você fizer a sua resenha crítica, você vai produzir um fanzine. Então, vamos entender o que é um fanzine?
Fanzines são as publicações que trazem textos diversos, que podem ser histórias em quadrinhos, reprodução de HQs antigas, poesias, divulgação de bandas, interdependentes, contos, colagens, experimentações gráficas, enfim, tudo que o editor julgar interessante. Para fazer um fanzine, é necessário uma folha grossa de papel, que eu não vou exigir essa folha grossa de papel, vocês podem utilizar a folha que vocês têm em casa, certo? Para ser a capa. No caso, vocês podem utilizar o material que vocês têm em casa. Vale até pensar em folhas coloridas e outras 3 folhas A4 para que fique o tamanho menor, que vale dobrar as folhas ao meio e juntá-las formando um caderninho. Então, veja aqui o exemplo do fanzine. Ele lembra muito o cordel, né? Então, quando você vê, ele lembra o cordel, porém ele tem uma estrutura diferente, não é o texto rimado, nada disso. Então, o que é que você vai fazer em seu fanzine? O fanzine é um caderninho que você vai produzir e no seu fanzine, veja aqui que tem bem direitinho dizendo que o fanzine traz uma diversidade de textos. Você vai colocar no seu fanzine, elaborar uma capa bem legal sobre a peça de teatro, certo? Que vocês vão ver, porque é a crítica que vocês vão fazer em cima da peça de teatro. Então, elabore sua capa em cima dessa peça teatral. Dentro, você vai colocar sua crítica sobre ela. E aí, você vai buscar opções de o que mais você vai colocar no seu fanzine. Você pode criar uma história em quadrinhos baseada no teatro. Você pode criar recorte em colagens baseado no teatro, certo? Pode fazer outro texto baseado naquele teatro, então tudo em torno do teatro. Você vai criar outros textos que se referem ao teatro que vocês vão assistir e colocar dentro do seu fanzine, ok? Bons estudos e boa produção para vocês!